Eu estou me sentindo em casa aqui, viu? Eu estou me sentindo aqui em casa com grandes amigos que eu acabei de encontrar, de alguns anos, outros assim um tempo não tão distante, alguns colegas que a gente passa em alguns concílios. E eu quero aqui parabenizar a iniciativa dessa associação por esse evento, por esse foco, pela integração. A gente vê aqui várias regiões sendo representadas em todo o nosso Brasil, e nós podemos sonhar maior ainda, viu? Como diz o hispano, mais grande. Quem sabe nos próximos anos envolver também a ala hispana nesse compércio, pastor. Eu quero aqui agradecer ao pastor Aguinaldo e especialmente ao pastor Jair pelo convite. E vamos então aqui agora a nossa reflexão. Antes eu queria também mandar um abraço para você que está aí agora nas redes sociais, que está tweetando, que está nos acompanhando pelo Instagram, também pela página oficial da igreja, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Coloca os seus comentários, coloca os seus likes, mas acima de tudo, pegue sua Bíblia e nos acompanhe agora nessa reflexão que nós vamos fazer juntos. Amigos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo número 1. E vamos, antes de ler o texto, fazer aqui algumas perguntas. A igreja tem ultimamente falado de discipulado, e a gente vê aí gente cuidando de gente. Vemos também o CRM, fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão. E aí surgem alguns conflitos de opinião, algumas tendências. Algumas pessoas pensam o seguinte: não, falar de discipulado agora é só relacionamento, vamos esquecer a missão. Eu acho que essa não é a palavra correta, ou um pensamento correto. Outros dizem o seguinte: vamos fazer tudo agora no pessoal, tudo agora que é público, tudo que é evangelismo público, já não tem mais importância. Eu também acredito que não é bem isso que a Bíblia está ensinando. Eu quero dizer, amigos, que quanto mais nós formos fiéis ao discipulado bíblico, mais seremos equilibrados em nossas abordagens. Eu creio nisso. Mas, além disso, eu acredito que o maior fundamento, os melhores fundamentos que nós encontramos de ser e de fazer discípulos, acima de tudo, está na palavra de Deus. É sobre esse livro que nós devemos debruçar, é nesse livro que nós devemos refletir e retirar deles um discipulado que não seja algo teórico, distante, mas prático, vivencial, e que, acima de tudo, não seja apenas um método de trabalho missionário, mas, acima de tudo, um estilo de vida. Perguntas: aonde nós queremos chegar com esse tema discipulado? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo maior? Eu não vou aqui apresentar métodos, eu não vou aqui apresentar estratégias, eu quero apresentar do fim para o início. Ou seja, os resultados práticos daquilo que a gente sonha dentro do discipulado. Atos, capítulo número 1, versículo número 8, diz uma coisa bem interessante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pergunta: como nós podemos olhar para o futuro em uma igreja que faz discípulos e uma igreja que é discipuladora? Permita aqui apresentar um pensamento que lá atrás teve o seu contexto, de Winston Churchill, mas aqui para nós pode nos dizer muito quando a gente coloca no contexto do que nós estamos lendo aqui no livro de Atos. Ele diz o seguinte: quanto mais longe você conseguir olhar para trás, mais longe poderá olhar para frente. Talvez como igreja a gente tem que olhar para trás, se a gente quer olhar para frente. Nós temos aqui que tem uma mirada, né, de para-brisa olhando para frente, mas de retrovisor olhando para trás. E se há referências claras, contundentes, convincentes para isso, nós encontramos muito no livro de Atos. Eu fico impressionado como essa igreja fez tanto com tão pouco. Jesus disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Todo mundo irá me conhecer através de vocês, da sua vida, da sua fala, das suas escolhas, das suas decisões. Meu maior investimento na terra serão vocês. Os prédios terão o seu lugar. As estratégias e os métodos terão a sua participação. Mas o meu investimento aqui na terra é em gente transformada, é em gente convertida. Por isso vocês serão minhas testemunhas.
E não haverá limite. O livro de Atos é dividido em 3 partes. Primeira parte, a igreja sai e prega em Jerusalém, Atos capítulo 1 até o capítulo 8:5. Depois a igreja avança na Judéia, capítulo número 8:5 até o 12:25. E logo depois a igreja vai até Roma, em Atos capítulo 13 até o 28. Paulo chega a dizer no seu livro de Colossenses que o evangelho conseguiu alcançar o mundo inteiro. Inteiro. Balde tem um pensamento muito interessante. Ele diz o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. A revolução dessa igreja começa em mim e começa em você. E eu quero fazer parte dessa revolução em nome de Jesus Cristo. Agora, quando a gente pensa nisso, nessas igrejas, nessa igreja que saiu cheio do Espírito para testemunhar, que não tinha limite de espaço, de tempo, de intimidação, por que eles se motivavam tanto a fazer isso? Em seu livro Missão Transformadora, o autor diz que o termo grego para testemunhar é martis, que aí deriva o termo marte, pois na igreja primitiva o mártir muitas vezes tinha que ser selado com a sua martiria, que era o seu testemunho. E não importa se esse testemunho, às vezes, pelas pressões, intimidações e ameaças, tivessem que ocorrer através da perseguição. E foi isso que a igreja fez. Era um alto grau de compromisso, que comprometia bens, que comprometia o seu tempo, que comprometia os seus recursos, que comprometia a sua vida. Porque esse povo, quando eles um dia aceitou a Cristo, a palavra, a mensagem, eles disseram: eu quero viver isso e eu quero compartilhar isso. 2 elementos fundamentais do discipulado: edificação e testemunho, edificação e evangelização. Eles não tinham limites, lugares para testemunhar. A igreja sangrava, a igreja era intimidada, a igreja era ameaçada, mas não parava de falar. No livro de Atos você vai encontrar perseguições no capítulo 4, perseguições no capítulo número 8, perseguições, intimidações e prisões no capítulo número 22. Mas eles não paravam. A igreja não estancava por nada, por absolutamente nada. Por quê? Porque os seus membros tinham um alto grau de compromisso. E você pergunta, em que se baseava tanta garra, tanta coragem, tanta disposição? Em que se baseava tudo isso? Quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar a frase: nós somos testemunhas 4 vezes. E todas essas 4 vezes, essa expressão está ligada à ressurreição de Cristo. A certeza que Cristo morreu, ressuscitou e cumpriu as Escrituras era tão forte que eles viviam isso. Quando estavam diante das autoridades do Sinédrio ou de Roma, eles erguiam suas mãos e diziam: nós estamos aqui para testemunhar que Cristo não está morto, que o selo romano não segurou ele lá, que ele quebrou as portas da morte, os grilhões da morte, e abriu para todos nós as portas do paraíso, que ele está intercedendo no santuário celestial. Nós vivemos isso aqui está no sangue, não somente no intelecto, está na vida. Tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é baseado nessa verdade. Ele ressuscitou. Me lembro de uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: nós deveríamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. A certeza da ressurreição era o combustível missionário dessa igreja. E a pergunta é: qual deve ser o combustível missionário da igreja hoje? Vamos ver no final. Agora, quando nós falamos de discipulado, acredito que nós vamos chegar a 3 conclusões. Primeira delas, o que a gente sonha como igreja? Em primeiro lugar, uma igreja íntegra em sua mensagem. Íntegra. Em segundo lugar, uma igreja relevante em suas ações. E em terceiro lugar, uma igreja autêntica em seu testemunho. Pensando nisso, vamos para o primeiro tema. Primeiro item: íntegra em sua mensagem. Amigos queridos, quando nós falamos de discipulado, nós não podemos esquecer que a igreja tem culto quarta, sábado e domingo. E que todos os nossos cultos devem ser cultos de reavivamentos.
que nossos cultos devem estar voltados para a palavra, que nosso louvor deve ser contagiante, que recepção em uma igreja vai muito além de um departamento. Pensar numa igreja que tem uma mensagem íntegra é destacar pelo menos 3 coisas. Primeiro, destacar que ser íntegra é ter uma mensagem bíblica. Quando você vai para o livro de Atos, no capítulo número 6, você vai perceber que o maior elemento do crescimento da igreja era a pregação da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo número 6, versículo número 7. Atos 6, verso 7. A Bíblia diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não existe crescimento de igreja numérico sem pregação contínua, ousada, constante e abrangente da palavra de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que no livro de Atos você vai ver os discursos de Pedro, de Paulo e de Estevão. As pregações de Pedro, no capítulo 2, a de Estevão, lá no 7, a de Paulo, no capítulo 22, ou no capítulo 17, e depois o discurso de Filipe, em Atos, capítulo número 8, todos eles, Cristo era o centro daquela pregação. Nós podemos ter temas variados de pregação nessa igreja, mas o agente de mudança de toda a pregação é Cristo. Quando Pedro está pregando, ele fala que Cristo está cumprindo as Escrituras, que Cristo é o Redentor, que não existe salvação em nenhum outro nome a não ser Cristo. Quando você olha para o discurso de Estevão, ele vai de Abraão, depois passa por José, depois vai para Moisés, depois fala de Davi, depois fala de Salomão e depois conclui com a pessoa de Jesus Cristo. Quando você olha para Paulo pregando lá no Areópago em Atenas, ele é enfático, falando que aquele Deus desconhecido se refere a Cristo, que nós nos movemos e existimos através dele. Nossa pregação precisa ser bíblica, cristocêntrica, mas tem mais um detalhe. Ela precisa ser o quê, irmãos? Ela precisa ser atual. Nossas mensagens têm que ser relevantes para o mundo moderno. Por exemplo, o Brasil está passando uma crise política muito grande. Nós deveríamos abrir a Bíblia para pregar sobre isso. Você sabia disso? Bíblia aberta. As pessoas estão tendo aí um dos maiores surtos de epidemia que está passando na América do Sul, de depressão, que é o mal do século agora até o ano de 2025. Precisamos falar disso no contexto das Sagradas Escrituras, mas também não podemos fazer uma coisa: esquecer que a doutrina dessa igreja, ela é relevante, ela é atuante e ela é transformadora para o homem moderno. Saber que existe um Cristo que está no santuário celestial e intercede por nós, afeta a nossa saúde emocional e também a nossa saúde mental. A esperança da volta de Cristo Jesus pode trazer paz. A certeza de que Cristo guia a nossa vida e as nossas casas podem fazer enorme diferença em nosso coração. Nossa mensagem precisa ser atual. Agora existe algo, viu, pastor Daílson? Seu artigo que foi escrito sobre como alcançar as novas gerações. Uso de imagens, sermões bíblicos, contar histórias, usar imagens. Quero dizer uma coisa, amigos. Nós, como igreja, precisamos entender como é que funciona o consumo de mensagem hoje, na atualidade. Consumo de mensagem. A gente não pode ter discursos longos demais. Nós não podemos ter uma igreja em que a adoração, você tem que se levantar 5, 6 vezes. Um anúncio que é muito demorado, as pausas, coisas às vezes que causam ruídos naqueles que estão nos ouvindo ou que estão dentro da igreja. Precisamos entender como é que funciona a mentalidade de hoje. Aí você pergunta, pastor, que mentalidade é hoje? A mentalidade de hoje é diversificada, é série, é Netflix. A mentalidade de hoje é feed de notícias, é rápida, atualizada. Hoje é WhatsApp, é coisa curta, objetiva, direta, contundente, que tem a substância. Essa é a mentalidade do mundo moderno. E nós temos que ter meios, estratégias, alternativas para alcançar todos, em todas as gerações. Precisamos entender a mente das pessoas que chegam às nossas igrejas, estão sentadas em nossos bancos e estão esperando ouvir a mensagem que temos que passar para elas. Você crê nisso, amigos?
Você crê nisso? Ellen G. White diz o seguinte, sobre Paulo, sua maneira de pregar, sua maneira de alcançar as pessoas. Olha o que Paulo diz. Ele variava sua maneira de trabalhar, adaptando sua mensagem às circunstâncias em que se achava. Depois de paciente trabalho, tinha grande medida de êxito. O obreiro de Deus deve estudar cuidadosamente os melhores métodos para pregar o Evangelho. Escuta mais isso. Descobrir-se-ão meios que possam alcançar os corações. Alguns métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram postos em prática no passado, mas ninguém, por causa disto, fecha o caminho pela crítica. Deus irá concluir essa obra com métodos diferentes, com estratégias diferentes, mas ela será concluída. E o modelo, alguns pensam, não, o melhor modelo para alcançar essa geração foi o meu modelo. Eu não posso dizer mais isso. Eu tenho 2 filhas, uma adolescente com 13 anos, uma com 9 anos. Eu sei que a maneira de trabalhar com elas é um pouco diferente. E isso eu já estou fazendo dentro de casa. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando, algumas pessoas pensam que todas as vezes quando falamos da maneira de transmitir o Evangelho, nós estamos falando de conteúdo. Não, porque o conteúdo, amigos, você que está nos assistindo, eu quero dizer uma coisa. Você está agora longe, em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, nos vendo agora, e você está fazendo isso porque a igreja está usando uma plataforma diferente para pregar o Evangelho. Na prática, nós já estamos vivenciando isso. Nós não estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de embalagem. Embalagem pode ser mudada, o conteúdo pode ser preservado. Coisa interessante que me chama a atenção é que a igreja deve ser íntegra em sua mensagem. Segundo, relevante em suas o quê, amigos? Relevante em suas ações. A igreja de Atos foi relevante em suas ações? As viúvas helenistas precisavam de comida. Recebeu comida? Recebeu. Atos 2 diz que o povo todo a igreja tinha simpatia do povo. Por que tinha? Porque a igreja fazia diferença onde ela estava. E nós como igreja, precisamos fazer diferença onde nós estamos. Pense comigo aqui agora. Nós temos prédios que passam a maior parte da semana fechados. As igrejas. Que é utilizada muitas vezes 5 horas no sábado, ou até mesmo, ou vamos colocar aqui 12 horas por semana. Agora, conte quantos dias de semana tem e vale as salas ociosas, quando deveria ser multiuso, se nós entendermos mais ou compreendemos mais a amplitude da missão, a igreja poderia fazer atividades sociais, médicas, cursos de inglês, de computação, curso para pessoas que poderiam ser atendidas na comunidade de acordo com suas necessidades. Vou dar aqui um exemplo. Vocês já ouviram falar de uma linda cidade, fantástica cidade no interior do Pernambuco, chamada Bodocó? Já viu? Amém. Alguém se salvou aqui hoje. Vamos lá. 5 médicos, todos na igreja, 120 membros. Eu chamei 2 médicos agora, em janeiro, e disse, olha, dá uma olhadinha naquelas salas ali. Várias salas na igreja. Vocês poderiam estar atendendo a comunidade aqui na igreja. Porque no dia que vocês fizerem um evento aqui de Calvário, a igreja vai lotar. Sabe por quê? Porque você fez diferença para a comunidade. O pacote, amigos, crença, tem que andar junto com a ação real do cristianismo, porque o povo, ele não quer somente saber o que você sabe, o que você acredita, mas quer saber se sua fé faz diferença na vida deles. A igreja precisa ser relevante em suas ações, o tempo está correndo, e eu preciso avançar. Aqui eu tenho uma imagem do Compeste, eu quero dizer uma coisa, em sua essência, não estou aqui desfazendo nenhum projeto, mas em sua essência, eu acredito que toda igreja deve ser um centro de influência. Toda igreja deve fazer a diferença onde ela está. Ah, pastor, mas é uma comunidade muito pobre. Aquela comunidade pobre, aquela igreja pobre e simples, está fazendo diferença na comunidade onde ela está? Está. Então, ela também é um centro de influência onde ela está inserida. Continuando mais um pouco, eu acredito que uma das coisas mais importantes que nós temos para envolver a igreja, além das 4 paredes, e uma igreja que vai além do sábado, é preparar os santos para o testemunho, sabe? E olha o que Paulo diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui entra uma peça fundamental
para que a gente capacite, mobilize e discipule a igreja. Você pergunta, que peça é? O pastor. O pastor. Você, pastor. É um dos maiores instrumentos de mudança e de bênçãos para essa igreja. A sua visão, o seu preparo e, acima de tudo, a sua consagração é decisiva para esse momento que a igreja passa. Mas não se esqueça do seu papel. Qual é o mais importante papel? É pregar? Não. É visitar? Também não. Embora tudo isso seja importante, tem o seu lugar. A serva do Senhor diz que o ministro dedique mais do seu tempo a educar do que o quê? A pregar. Por quê? Porque a igreja, a gente sempre diz, não, a igreja precisa de motivação, vamos motivar, e a gente motiva, e o povo sai. A igreja precisa mais de ensino do que de motivação. Precisa mais de treinamento, capacitação, de alguém que diga, olha, é assim que se faz, vamos fazer juntos. Os grandes líderes do Novo Testamento não foram homens só que motivaram a igreja, foram homens que capacitaram a igreja, que ensinaram a igreja a andar com Cristo, que ensinaram a igreja a usar os seus dons para alcançar pessoas para Cristo. Ela diz algo mais também que me chama muito a atenção. A maior ajuda que pode ser dada ao nosso povo é ensiná-los a trabalhar para Deus e a dependerem dEle. Por último, uma igreja autêntica em seu testemunho, seguindo o raciocínio anterior. Uma igreja que valoriza as comunidades, o estar juntos. Mais de 66 vezes no Novo Testamento ocorre a expressão uns aos outros. Discipulado é relacionamento, está certo. Mas esse relacionamento tem algumas partes críticas, como por exemplo, repreendei uns aos outros. Faz parte do discipulado. Edificai uns aos outros. E a comunidade oferece isso. Nos aproxima uns dos outros e nos aproxima também de Deus. Nesse livro, Every Believer a Minister, de Rex Edwards, olha o que o autor diz sobre o preparo que a igreja deve ter. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes indica que, para o cristão, o clímax é o que acontece no mundo durante a semana. O que acontece no sábado é só uma preparação para o seu ministério durante o quê? A semana. Não é difícil descrever uma igreja sábado. Como a igreja está sábado, de manhã? Está vazia? Está o quê? Lotada. Muito bom, ótimo, excelente, mas a igreja é só isso? A pergunta é, como é a segunda-feira dos membros? Como é a terça-feira? A quarta-feira? Como é a vida do membro além dessas quatro paredes? Como é a vida em casa? Como é a vida no trabalho? Como ele tem vivido esse evangelho encarnacional, contagiante, poderoso, missionário? Como é que ele tem vivido? A preocupação primária de nossa como líderes não deve ser só essa. Opa, a igreja lotou sábado, a igreja lotou quarta, ou a igreja lotou domingo. Isso é bom. Mas ser igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, quando nós pensamos assim, nós pensamos o seguinte. Eu tenho um pensamento aqui interessante. Muita gente, principalmente numa cidade tão grande como São Paulo, pode dizer o seguinte: eu queria ajudar na igreja, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho o quê? Eu não tenho tempo. Sabe o que significa essa frase? Nós condicionamos missão com tempo. E missão não é ter tempo. Ah, eu tenho tempo sábado à tarde, 12h30 na igreja para receber um treinamento do pastor, eu vou sair, vou testemunhar. Então eu tenho tempo, eu tenho missão. Na Bíblia não é assim. Missão não é feito porque eu tenho tempo, missão é feito porque eu aproveito as oportunidades, é diferente. Deus não irá concluir essa obra porque as pessoas têm tempo, Deus irá concluir essa obra porque as pessoas têm paixão, é diferente. E quando eu tenho paixão, eu aproveito cada oportunidade. Um detalhe, quando nós falamos de tempo, as pessoas estão muito ocupadas, tem trabalho de manhã, trabalho à tarde, cursinho à noite, semana inteira, então chega no sábado, ufa, esse é o ciclo que nós estamos montando, mas na Bíblia é diferente. É diferente por quê? Porque na Bíblia a gente tem que entender para que serve trabalho. Trabalho é para três coisas, são para três coisas. Primeiro, trabalho é para manutenção, por quê? Porque ninguém faz o que não gosta.
realização. Então, eu sou médico, pastor, ou engenheiro, advogado, empresário, eu faço o que gosto. Então, trabalho é para realização. Segundo, trabalho é para pagar o quê, amigos? Contas, manutenção. Você vê que como a gente consagra a nossa entrada na faculdade, depois a gente entra no trabalho e isso vai se perdendo. A gente pede oração no culto de quarta-feira para passar no Enem, e depois a gente entra na faculdade, passamos 4, 5, 10 anos, não sei, se preparando para servir, depois temos um emprego, mas nós desassociamos isso, como se a nossa formação, o nosso trabalho é só para minha manutenção e minha realização. Mas eu quero dizer, amigos, trabalho é para 3 coisas: manutenção, realização e cumprimento da missão. A maior parte da vida nós vamos estar no nosso trabalho. E você sabe o que acontece? Nós, adventistas, corremos o risco de sermos conhecidos em nosso trabalho só por um motivo. Qual é? Nós precisamos ser reconhecidos, além do sábado, porque temos uma família equilibrada e testemunhamos isso no trabalho. Porque temos mais saúde e falamos disso no trabalho. Porque temos lutas, desafios, conflitos pessoais, mas nós temos uma válvula de escape, nós temos uma rocha que nos sustenta, que é Cristo. E Ele faz diferença em nossa vida e testemunhamos disso aonde? No trabalho. O trabalho é campo missionário. Você é empregado ou é patrão? E você tem uma missão para cumprir. Quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você é um missionário, nós somos missionários. Durante a semana também. Eu queria avançar e colocar aqui 2 coisas. Timothy Keller recomenda a leitura desse livro, que ele diz o seguinte: ele fala no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele diz como Deus nos chama a expressar o sentido e o propósito por meio de nosso trabalho e carreira profissional. Ellen White diz, o médico cristão, olha o que ela fala aqui, ó. O médico cristão, o cristão individualmente, seja ele comerciante, fazendeiro, profissional, mecânico, sobre todos repousa a responsabilidade. É nossa obra revelar aos homens o evangelho de sua salvação. Toda empresa, eu poderia substituir a palavra por profissão, em que nos empenhamos, deve ser o meio para este fim. Quando os homens de negócios, empresários, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados, tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo, e embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus, mediante o esforço pessoal e com seus meios, não é inferior ao do pastor. A missão é de todos nós. Você crê? Quem crê aqui? Você que está nos assistindo aí, crê também? Então levante sua mão. Eu queria concluir agora, amigos, o tempo já avançou, com uma declaração de Billy Graham. Ele fez uma declaração muito forte e alguns jovens americanos se sentiram repreendidos porque ele descreveu a paixão de um jovem que havia se convertido ao comunismo. E esse jovem dizia, eu faria tudo por essa causa, eu dou meu tempo, meu talento, meus sonhos, minha vontade, meu futuro por essa causa. Ele não estava falando nem do comunismo e não estava promovendo nenhuma ideologia diferente. Ele só estava dizendo que nós cristãos deveríamos viver uma vida comprometida porque nossos motivos, nossa causa e nossa esperança é muito maior. Eu concluo com 2 coisas, contando história. Pergunta é, como é que agora, qual foi o elemento que impulsionou cada membro da igreja a ser uma testemunha no Novo Testamento? A ressurreição de Cristo, correto? Correto? Qual é o elemento que nos impulsiona como igreja a testemunhar por Cristo hoje? Qual é? A volta de Jesus Cristo. Daqui a pouco, amigos, esse céu vai ser rasgado pela glória do Senhor. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. E tudo aquilo que a gente sonhou, a gente vai viver para sempre. E esse nó que está na sua garganta será desfeito, porque naquele dia se dirá, esse é o Senhor que nós aguardávamos. Mas enquanto esse dia não vem, Deus espera o seu trabalho, que com o seu trabalho e com a sua vida você testemunhe. Essa é uma jovem que compra livros no Peru, em Lima. A cada dia, dos 365 dias do ano, ela distribui um livro. Essa garotinha pequena que você está vendo aí à esquerda é minha filha, Sofia Neri, e essa é a professora dela. Essa professora recebe os alunos na porta da escola, durante a semana inteira,
convida os pais para almoçarem com ela. E começou então um contato, só com pais não adventistas. Ela, no ano passado, levou uma família inteira aos pés de Cristo, porque existe ministério durante a semana. Eu concluo convidando aqui meu amigo, Dr. Vanderlei. Quem ele é? Ele é juiz. Onde ele mora? Em Belém. E eu estive com ele há 2 anos atrás, em uma casa de detenção para menores. E ele faz um trabalho extraordinário lá. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, pastor. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Você é juiz. Eu sou juiz há 22 anos, ali na cidade de Belém do Pará, trabalhando hoje com mais de 1.000 adolescentes e jovens infratores. Essas são as minhas ovelhas que eu trabalho durante toda a semana para poder levar o pão da vida. Qual é a sua rotina de trabalho? Minha rotina do trabalho, eu trabalho em torno de 10 a 12 horas por dia, em atividades judiciais, sociais, processuais e extraprocessuais. O que é que você faz dentro do seu trabalho com os jovens que estão lá, quando a gente fala de evangelho? Nós começamos pela manhã, reunindo alguns magistrados e servidores para fazermos o culto, na vara aonde eu trabalho. Você faz um culto lá todo dia? Todo dia nós fazemos um culto, com vários magistrados, vários servidores. Durante as audiências eu sempre procuro iniciar e fazer uma reflexão bíblica, levando esses garotos a refletir sobre a esperança que há em Cristo e o único poder de libertação que eles têm. Quantas pessoas você consegue alcançar durante a semana? Quantos estudos bíblicos são dados? Na realidade, além dessas atividades que nós temos no fórum, nós temos alguns projetos sociais que são desenvolvidos fora do fórum. Hoje nós estamos com cerca de 1.000 alunos nos projetos sociais, que é de profissionalização, musicalização, esporte e espiritualização. Então são 1.000 jovens que nós temos e as suas famílias sendo ali atendidos. Além disso, eu tenho mais 3 pequenos grupos que funcionam segunda, quinta e sexta-feira. Amém? Eu passei um dia com eles e com o pastor Raildes, que está ali. E na saída, nós pregamos lá nas celas e as mãos se estendiam das grades e chamavam o nome. Doutor Vanderlei, ore aqui, chegue mais perto. E uma coisa que me chamou a atenção foi que no final da visita, eu coloquei a mão no ombro dele. Nós tivemos batismos pela manhã e à tarde fizemos essas visitações. Coloquei a mão no ombro dele e disse o seguinte: Doutor Vanderlei, o senhor faz um grande trabalho como juiz. E qual foi a sua resposta? Você está lembrado do que você me disse? Se você não lembrar, eu lembro. Eu lembro. Tudo isso eu faço por paixão à causa. A causa que é Cristo. Foi Ele que me resgatou quando eu estava no mundo. E quando eu vim por esta causa. Paixão por ela. E toda vez que isso acontece e os milagres se multiplicam, o fogo do Evangelho ele arde com mais intensidade e alcança tanto presos, encarcerados das grades, mas também encarcerados do coração e da alma, tanto magistrados, desembargadores, sistema de justiça e também aqueles que estão milhares, que estão de trás das grades, necessitando também de esperança. Para aqueles que têm a sua profissão, que tem várias profissões aqui, talvez médicos, advogados, professores, empresários, qual é o seu recado para a gente encerrar? Na realidade, Deus nos confiou uma causa que ela é pessoal e intransferível. Não é somente para o magistrado. Aliás, Deus não precisa de magistrado para a sua causa, Ele precisa de testemunha. Então eu decidi ser, além de magistrado, testemunha desta causa grandiosa. Então, meus irmãos e irmãs, o nosso Brasil está afundando em crise sobre crise, caminhando para o caos, mas não é somente o Brasil, mas o mundo. E eu digo sempre que nós, que conhecemos esta mensagem poderosa, temos a maior responsabilidade diante da sociedade. Não é o poder executivo, não é o poder judiciário protagonista da justiça nesse momento, não é o poder legislativo, mas é o povo do advento,
é o povo que conhece esta mensagem e sabe o poder que essa mensagem tem de restaurar pessoas, de libertar encarcerados, de levar miseráveis a tornarem pessoas dignas para o reino de Deus. Então a missão é sua, é minha, é nossa, e Deus tem pressa em concluí-la. Amém. Onde estão as testemunhas do Senhor aqui? Levante sua mão. Deus quer usar você, porque o maior argumento aqui nessa terra é uma vida transformada. Que Deus o abençoe.